e daí os slides dele estão bem organizados. Eu pedi permissão e a gente vai usar como referência para essas aulas agora, ok? Bom, então falando de listas encadeadas, né? Primeiramente a gente vai entender o contexto aí e porquê da utilização delas. E o professor aqui colocou uma ideia aqui de mandamento de estrutura de dados, é mais ou menos o que a gente está fazendo, né? O Yoda aí falando, sempre desenhar a estrutura de dados antes de implementá-la, você deve, né? Que o entendimento fica bem melhor, você consegue visualizar o que você tem que implementar, ou como você tem que fazer, pelo menos um esboço, né? E você vai por tentativa e erro e implementa aí os exercícios e o que é pedido, né? Então, a ideia de esquematizar é sempre bom quando se trata de uma implementação nesse nível aqui. Então, nós vimos até agora vetores, né, ou arrays estáticos, ou seja, quando a gente declarava um vetor, ele ficava em sequência na memória, correto? Então, suponha que queremos armazenar uma lista de alunos em um vetor. Sabemos inicialmente que a quantidade de alunos é 5. Então, alocamos um vetor de 5 posições e inserimos os alunos, né? Aqui a gente tem um exemplo de como que seria uma struct de aluno, né, do tipo aluno, uma struct do tipo aluno, que a gente viu ali um exemplo quando falou de struct, e um vetor de alunos, né? Aqui é um código que resolveria isso. Ele gosta de usar calloc, né? A gente está usando malloc, mas é a mesma coisa. E você percorre os 5 alunos e chama uma função que cria o aluno para cada posição desse vetor de alunos, né? Que vai apontar. Aí você deve falar, por que 2 asteriscos aqui? Que é o nosso famoso ponteiro para ponteiro, né? Porque o vetor de alunos vai armazenar outros ponteiros, né? Então, esse ponteiro alunos, ele vai armazenar ponteiros de outros alunos. Então, por isso que é um vetor de ponteiros, digamos assim, né? Mas isso a gente já viu, não vamos entrar em detalhes. Vocês têm que estudar e entender o que esse código faz. Isso aqui é só um exemplo inicial. E ficaria mais ou menos assim, né? Nós temos um vetor com os índices e os alunos aqui, né? Com 5 posições, esse vetor vai de 0 a 4. E suponha que a gente queira adicionar mais um aluno. Quais são as alternativas de ações, né, que a gente tem nesse contexto aqui? O que a gente pode fazer? Eu pergunto para vocês. Quando chegou no máximo de um vetor, eu quero adicionar mais um elemento, no caso aqui o Homer. O que eu posso fazer? Quais são as minhas opções? E mais um? Se eu botar aí mais um, ou i mais mais, ele vai para 5 e 5 estoura a memória, né? Usar realloc, isso. Alocar mais espaço na memória para o vetor, isso. I mais um não, viu? I mais um só não resolve esse problema. Aqui é um problema mais geral aqui. A gente tem que olhar o escopo total, né? O que eu tenho que fazer? Quais as opções? Realocar mais memória? Essa, digamos, é a nossa primeira opção. Existe uma função no C, como a gente viu, que realoca um espaço de memória. Só que na bibliografia aí sobre isso, o realoc ele faz o que ele se propõe, né? Mas se ele for mal utilizado, você pode ter problemas,
porque como a memória ela é compartilhada, né? Você pode ou perder dados, é muito fácil ter alguns problemas com o Realloc, tanto que ele é quase que ele não é utilizado, tá? Ele existe, mas ele não é utilizado, ok? Então ele não é indicado por causa dos problemas que pode ocorrer de apagar outros dados, né? Você não tem um controle total, uma segurança total do que ele vai realocar, né? Que a ideia geral nossa é realoca mais um espaço para poder colocar o Homer aqui, né? E ter espaço para mais. Então essa nossa uma opção é uma opção que existe, não é muito indicado. Qual que seria uma segunda opção? Criar um vetor com 6 posições e copiar todos os valores do antigo vetor e adicionar o novo aluno. Também resolve. Nós conseguimos ter um vetor com o novo elemento que entrou e a gente consegue acessar e fazer todas as ações, né? Mas o que essa abordagem tem de problemas? Digamos assim, um problema existente nessa Ela ação. custa muito. Ela custa muito e é muito trabalhosa. Isso, ela custa muito, é muito trabalhoso e, digamos assim, para pouca efetividade, né? Para pouco ganho. Você ganhou somente, você teve um trabalhão e isso, pouco eficiente. Para botar um aluno somente, né? Eu não sei aqui quem é do Nordeste ou já foi e gosta de comer caranguejo no toque-toque. É gostoso, mas eu costumo falar que é muito trabalho para pouco prazer. Vem muita pouca carne, é mó trabalheira. Tu se suja, tu quebra e às vezes tu não come direito, mas, bom, só um exemplo, né? No final vale a pena. Ah, do caranguejo eu estou falando. Aqui não muito. Essa abordagem não valeria a pena, tá? Professor, mas ela não atende o nosso problema? Atende quando for um problema bem específico como esse. Se for assim, adiciona só mais uma posição, ou talvez lá no URI, lá chegar algo assim para você responder. Para ser utilizado essa ideia de realocar, para ser utilizado mais na prática, para uma solução mais geral, ela não é a melhor escolha, né? Ou se você estivesse fazendo uma entrevista de emprego e fosse esse o problema, ele iria te olhar assim, pô, esse cara tem poucos recursos, ele está sendo muito óbvio aqui, né? Em algo escalável fica inviável, isso mesmo. Pensando, quando fala em algo escalável, que o Guilherme colocou aí, é uma estrutura que vai ter muitos dados entrando, ela tem que estar preparada para escalar, que é subir, aumentar a quantidade, o volume de dados trabalhado. E daí, se esse dado aumentar do jeito que está aqui, aumentando em 1, e copiar todo mundo, assim, ele demora muito para fazer isso. Tem uma maneira bem mais rápida de fazer, que a gente vai ver. Né? Os problemas, a cada novo aluno precisaremos alocar um novo vetor, copiar todos os vetores, ou seja, é ineficiente. Né? Uma terceira opção, criamos um vetor muito grande, com muitas posições, de modo que sempre teremos espaço para inserir um novo aluno. Perceba que sempre está entre aspas duplas aqui, né? Porque... Mas não se mata... Não, mas qual seria a diferença do malloc e esse? Você está falando do... Acho que ela está falando do calloc, professor. O calloc para o malloc? Foi dito lá na aula que falou sobre isso, o calloc, ele armazena uma quantidade de memória e coloca 0 nas posições. Isso o calloc, tá? O malloc, na verdade, ele nem coloca null. Ele coloca null, ele simplesmente reserva espaço e não inicia as posições, tá? Ele fica com o que tem, fica reservado,
mas não coloca nada lá dentro. E algumas literaturas falam que talvez o Calloc seja um pouco mais seguro por causa disso, por ele já dar uma limpada na memória, entendeu? Para ser utilizada. No Malloc, normalmente, a gente faz isso na mão, força colocar nu aqui dentro, para você meio que trabalhar com dados limpos, entendeu? E o Realloc é outra coisa. É vazio? Oi? O nu não é um vazio? Um espaço vazio? Não. Você só trabalha com espaços vazios se a sua memória for bem limpa antes, você dá aquele free. Mas normalmente você deleta um vetor e você pode encontrar espaços na memória que não foram limpos. Eles têm o chamado lixo de memória, tá? E daí, se você estiver trabalhando, por exemplo, com inteiros, normalmente o inteiro ele é lido como algo válido, entendeu? Então, se você não tiver um certo controle do que você está trabalhando, o seu algoritmo pode imprimir coisas a mais, tá? Não é sempre vazio, não, dando o Calloc. O que esses caras retornam? Eles retornam um ponteiro para o início da estrutura, tá? Para o início. Aí o que você vai fazer com o restante, você tem que ter cuidado, você tem que empregar um certo trabalho, entendeu? Não é só porque você utilizou a função que está tudo certo aqui no C. A memória ela é compartilhada, ela tem histórico, digamos assim, ela tem outras coisas que foram utilizadas e assim por diante, mas basicamente é isso. O Realloc, ele tem outra função, ele não tem a função de alocar memória inicial, ele tem a função de realocar uma memória que tinha sido alocado anteriormente, para aumentar essa estrutura, tá? Mas, novamente, tem um slide falando sobre isso lá, bem específico. Mas, no geral, é isso. Aqui, essa abordagem da terceira opção ela é muito utilizada. A gente utilizou ela para fazer o vetor de float na aula passada, né? Esse max aqui é o nosso capacity. Você lembra do nosso capacity? E o n seria o nosso size. Assim, uma analogia. O n controla o primeiro espaço vago e o capacity é o tamanho total alocado da estrutura, né? Que a gente tem o tamanho total do nosso vetor. E aqui o tamanho que ele tem atual de elementos. Então, a capacidade máxima e o número de elementos existentes em um certo momento. Quero adicionar um novo elemento? Pega onde o n está, né? Aí você quer apagar um elemento, como foi a tarefa que a gente foi proposta, aí você tem que fazer um deslocamento de elementos e assim por diante, né? Então, suponha que um novo aluno sempre deva ser inserido no começo, tá? Aqui a gente colocou o aluno no final. Deixa eu apagar aqui. Mas e se a gente quiser colocar ele no início da lista? No caso do vetor, o que a gente deve fazer? A gente viu, você tem que mover os elementos existentes, né? Move esses elementos todos em uma casa para abrir espaço para colocar o novo elemento no início. Também tem um custo elevado, correto? Quais são os problemas? Bom, você basicamente está copiando o vetor de novo, né? Isso, Sim, você tá. ele está realocando para trás. Não é isso? Isso. Só que essa é uma ação, só para vocês também terem essa referência, que a gente fala in place, quando você usa a mesma estrutura, tá? Você não precisou criar uma nova estrutura para fazer essa ação desse jeito, né? Você utiliza o mesmo espaço já alocado de memória, você utiliza o mesmo vetor. Aí você faz um for para ir deslocando todo mundo, daí tem a lógica para fazer isso, abrir um espaço, né? Então, qual é o custo dessa operação? Se for pensar em custo. Se
Se eu for inserir um elemento aqui, o meu custo é O de 1. A gente ainda não entrou muito nesse detalhe, mas a gente já viu algo assim. Tem um custo muito rápido, mas esse é o melhor caso. Se eu for inserir o meu elemento na primeira posição e o meu vetor estiver quase cheio, o custo dessa ação ela é quase o tamanho do meu max aqui, do meu vetor. Tem como mover todos ao mesmo tempo, ou tem que dividir em um vetor, você não consegue fazer uma operação nessa escala de fazer a gente chama de shift, né? De mover todo mundo ao mesmo tempo. Em um vetor, do jeito que está aqui no padrão C, não vejo essa opção aqui. Ela vai ter esse custo, entendeu? Por causa da forma como ela é estruturada. Você tem que atualizar os índices. Os índices, eles não desloca meio que fisicamente, entendeu? A solução para isso, para todos esses exemplos que a gente está dando, né, de remover também é um problema. A solução para isso é uma lista encadeada ligada, tá? Que agora vocês vão entender. Dá para fazer isso movendo todo mundo. Não precisa nem mover, entendeu? O cara vai entrar lá no começo. O cara vai entrar lá no final em tempo constante, tá? Dependendo, né? Lógico, como você organizar aqui, mas você tem essa opção. E o que é essa bendita lista ligada, né? Chamada de linked list. Vocês vão ver assim, lista ligada ou lista encadeada, tá? É assim que a gente conhece elas. Por que encadeadas, né? A lista encadeada é uma representação de uma sequência de elementos ou objetos na memória do computador. Ah, mas isso tudo que a gente viu é meio que isso, né? Só que ela é estruturada de uma maneira... Oi? Oi? Você? Ela é estruturada de uma maneira diferente, né? Os elementos, que a gente chama aqui de nós da lista, né? São armazenados em posições quaisquer da memória. Em posições aleatórias da memória. Então, o nosso vetor aqui, ele estava no nosso, que a gente viu, na nossa parte da memória chamada stack, né? Da nossa parte da memória chamada stack. A lista encadeada, ela vai estar na memória chamada heap, tá? A gente já viu sobre isso. Então, como ela fica na heap, que é um espaço maior, assim, reservado, ela é armazenado não continuamente, entendeu? Cada estrutura dessa aqui, ela pode ficar no 0x004, a segunda pode ficar no 0x0012, essa outra aqui, o endereço de memória, tá? 0x0032. Então ela acessa na ordem que a gente quiser, independente da localização da memória. Sim, a gente faz um controle. Ah, mas como que a gente guarda uma sequência? Se ela não está em sequência na memória, como que a gente mantém uma ordem, né? Uma sequência de objetos inseridos pela própria estrutura dela, que é o que a gente vai entender aqui, ó. Logo, elementos consecutivos da lista não ficam necessariamente em posições consecutivas na memória. Foi o que a gente acabou de falar. Por exemplo, aqui a gente tem uma lista, né? Na lista encadeada, eu não consigo fazer essa ação aqui. Acessa a posição 2, passando por colchete da lista. Você não vai conseguir fazer isso dessa maneira, tá? E fazer alguma coisa que recebe um valor, por exemplo, 0, 1, 2, ela não fica, né? Aqui, no caso, o 10 entraria aqui se fosse um vetor. Isso daqui funciona para um vetor, para uma lista encadeada, não. E daí vocês podem estar perguntando, então, como bem dito, eu
varro a minha lista, eu acesso, eu leio por ponteiros, tá? Então, a estrutura da memória, ela guarda um espaço na memória para... Aqui eu vou fazer com cores diferentes. Para o valor dela, aqui, que é essa caixinha, tá? Esse aqui é o nosso famoso nó. E dentro dessa caixinha eu tenho um espaço que é um ponteiro para o próximo elemento, tá? Tanto que a nomenclatura você em português trabalha com prox ou anterior, né? Aqui nós vamos trabalhar em inglês para manter um padrão, que seria next, tá? O que é esse prox e esse next? É um ponteiro para o próximo elemento da lista, ok? Eu tenho uma caixinha dessa, um nó, que na parte do valor aqui, ele pode guardar qualquer coisa. Pode guardar um tipo básico, né? Inteiro, float, char, ou pode guardar uma estrutura de um aluno, entendeu? Então, a lista ligada, ela pode armazenar qualquer coisa, mas a lista ligada simples, que é o que a gente está vendo aqui, a lista ligada simples. Por que simples? Porque ela só tem um ponteiro para o próximo, ela só anda da esquerda para a direita, né? E o que a gente tem mais de informação aqui na tela? Como que eu sei que a lista parou, então? Não tem mais elementos na lista. Quando o último nó dela apontar para null, tá? Ou aqui o símbolozinho é de terra, né? Tá aterrado aqui. Ou seja, eu tenho um início, eu vou indo para o próximo ponteiro. Quando chegar em null, acabou a minha lista. Não preciso mais ler, é o final da lista. Ok, estamos entendendo alguns conceitos. Vamos continuar aqui. Eu não entendi muito bem o significado do nó. O nó seria... a gente talvez vai clarear bem quando a gente fizer a implementação dele. A gente já vai fazer a implementação da lista. É importante a gente visualizar aqui, né, graficamente, inicialmente, para dar uma entendida. Mas o nó, o nó nosso aqui, ele é uma struct, tá? Já adiantando aqui. Porque ele tem dois valores dentro dele diferentes um do outro. Um valor é o valor do elemento dele mesmo, o que ele armazena, que a gente pode chamar aqui de value ou val, que aqui no caso do inteiro, aqui do número, é um int val, correto? E a segunda parte da nossa struct vai ser o quê? Aqui, por exemplo, ó, struct node, por exemplo, aqui. Qual vai ser o tipo desse ponteiro aqui? Pergunto para inteiro vocês. Também? Oi? Acho que inteiro também ou não? Inteiro? Em C, o ponteiro, ele aponta para um espaço de memória, mas esse espaço de memória é de um tipo específico, né? Tanto que eu tenho ponteiros para inteiros, tenho ponteiros para float. Como o que pode estar confundindo é assim, mas ele está apontando para o 2 aqui, né? Não necessariamente ele está apontando para o 2, ele está apontando para outra struct do tipo nó, correto? Então, é isso mesmo, como falaram ali. Esse daqui vai ser um ponteiro, que a gente pode botar aqui como next, o nome dele, né? Mas o tipo dele vai ser struct, deixa eu apagar aqui para poder escrever, struct node também, tá? Aí que a gente vai começando a separar o menino dos homens aqui. Quando sempre vai ser isso, professor? Nessa nossa estrutura aqui, sim. Se for estrutura encadeada, então sempre o ponteiro vai ser um ponteiro de struct para node.
sempre um ponteiro vai ser... o next vai ser um ponteiro para a própria estrutura, para o outro elemento da estrutura. Então, como ele vai apontar para um outro elemento da mesma estrutura, ele é um struct node, né? Mas então ele não aponta para o elemento, só para o próximo. Ele aponta para o próximo, ele aponta para o próximo elemento, ele armazena aqui o endereço de memória do próximo elemento. Mas então, tipo, se eu quiser acessar o primeiro elemento... Como que eu chego nele, né? Isso vai mostrar na estrutura, né? Então eu vou deixar. Eu vou mostrar, mas tá vendo aqui esse Lzinho também apontando? Esse Lzinho é a nossa linked list, de fato. Linked list, é a nossa lista ligada. Tá? Ela é uma estrutura aqui, um ponteiro que aponta para a nossa lista. A partir desse primeiro ponteiro que aponta para o primeiro elemento, eu consigo adicionar, remover, percorrer a lista, né? E daí eu vou acessando os nós, tá? Mas vocês já estão começando a entender, beleza? Vamos continuar aqui. Então, essa é a nossa lista encadeada simples, como eu falei, tá? Ela tem somente um ponteiro para o próximo valor e beleza. Tem outros tipos de lista ligada, tá? Existe digamos assim, uma evolução, uma complexidade nas listas ligadas, tá? Aqui o Eduardo perguntou, então essa lista, a gente só pode ter um tipo de variável, né? Bom, na lista aqui, você pode ter no nó um índice aqui, você pode ter outros valores aqui dentro da struct node, tá? Você pode ter outros valores. O que caracteriza ela é que ela tem um valor e tem um ponteiro para o próximo elemento. Isso caracteriza. Se ela tiver mais variáveis aqui, por exemplo, sei lá, país, né? O nosso nó é um nó. Aqui eu estou falando node genérico, né? Idade. Aí você está armazenando dados da pessoa logo dentro do nó mesmo. Tem as suas vantagens e desvantagens, né? Ela pode ter uma outra struct aqui, entenderam? Dentro da struct node. Uma struct aluno aqui dentro. Aí você acessa node.aluno.nome, entendeu? E bota lá dentro. Só que você controla, digamos assim, a parte de listagem aqui pelo próximo, né? E é isso. Você controla por esses outros dois elementos aqui, tá? Mas a resposta aí é que ela pode ter outros tipos de dados. O nó ele pode armazenar outras coisas, tá? Não somente um tipo. Tá. Eu acho que eu entendi o que você falou assim, ó. Aqui, do jeito que tá, ele é uma lista, um nó o valor é inteiro. Então, ele vai armazenar 10, 2 tal. Eu não posso ter um 10, um 2,5, um caractere, né? Não do jeito que tá. Para você ter isso, você teria que ter outros espaços em valores aqui. Isso, não dá para ter aí valores diferentes, porque o nosso val aqui é inteiro, tá? Mas você pode ter uma listas mais complexas. Vamos primeiro entender o funcionamento, tá? A lógica por trás. A lista ligada simples, ela tem um ponteiro para o próximo. Temos a lista encadeada circular simples, no caso, uma lista circular simples. A gente nem vai implementar essa daqui porque ela é meio desnecessária. A gente vai ver uma evolução dessa aqui também, tá? Mas a lógica começa a ficar um pouco mais elaborada, né? Vocês podem ver que eu tenho a lista ligada aqui apontando para o próximo e o último elemento aponta para o primeiro, formando um ciclo, né? Um ciclo. Por isso, lista circular, né?
formando digamos assim, uma redundância aqui, né? Você pode ficar, você volta e dependendo, existem problemas que essa lógica ela é melhor ser aplicada. Aí você pode perguntar, e como que eu paro? Porque aqui eu parava quando eu encontrava um nulo, né? Esse é um símbolozinho nosso aqui de null, né? Novamente. E aqui eu não tenho esse símbolo null. Como que eu paro? A ideia é basicamente que ela tem tipo um controle, um ifzinho, que eu tenho a marcação do primeiro elemento, tá? Isso é clássico, básico nas listagens. Você tem a referência do teu primeiro elemento. Se esse ponteiro que está lendo você cair de novo no primeiro elemento, aí você sai, entendeu? Você para. É isso. Ou você pode cair uma vez e parar somente na segunda. Você tem várias abordagens aqui, mas essa é a ideia de lista circular, onde o ponteiro do último elemento aponta para o primeiro elemento. Professor, uma pergunta. Essa lista circular, ela seria menos custosa que uma dupla linkada? Que uma lista duplamente encadeada, tá falando? Sim, sim. Mas assim, menos custosa para quê, né? A lista duplamente encadeada, ela aumenta um pouco o espaço, porque a gente vai ver aqui na frente, ela tem um outro campo de ponteiro que aponta para o anterior. A simples tem um ponteiro que aponta para o próximo. A lista duplamente encadeada, ela tem um ponteiro adicional que aponta para o anterior. O custo dela, bom, depende do problema que você está querendo resolver, tá? Ela tende a ser um pouquinho menos complexa, mas de tempo depende do problema, tá? A gente vai ver aqui só uma visão geral e daí a gente vai entrar em cada uma delas para implementar, tá? Mas a lista ligada é o que eu quero que vocês, né, guardem, é só que a lista encadeada, a lista circular é que o último ponteiro aponta para o primeiro. E a lista duplamente encadeada, ela é uma lista ligada também, só que ela é duplamente ligada. Como assim duplamente ligada? Na simples, eu só tinha um ponteiro para o próximo, né? O nosso next. Agora, eu também tenho um ponteiro para o anterior, tá? Ou algo como... Vou botar anterior aqui, a gente vai ver o nomezinho direitinho. E daí ela ou prev, né? Next fica melhor como previously, né? Prev. E em português a gente usa muito o prox e ante, né? Em inglês aqui next e prev. E daí você consegue andar na lista e fazer ações muito mais, digamos assim, fácil. Vocês, por exemplo, aqui eu já vou colocar uma ideia aqui para vocês. Se eu fosse excluir o Darth Vader aqui dessa lista, o que eu deveria fazer para manter as propriedades da lista duplamente encadeada? Fazer o Harry Potter ele apontar pro Timão e o Timão apontar pro Harry Potter? Fazer o Harry Potter, né, que tá aqui, o next do Harry Potter apontar para o Timão e o anterior do Timão apontar para o Harry Potter, né? Porque precisa tirar o elemento ou só pular ele. Bom, para você aproveitar esse espaço de memória, né? Se você quiser, você pode, quando você redistribuir esses ponteiros, ou seja, deixa eu ver se eu consigo colocar uma forma aqui,
Retângulo. Eu consigo, mas esse carinha aqui, eu vou botar vermelhinho. Esses ponteiros aqui, eles foram excluídos, né? Esses dois aqui, eles perderam. Então você não tem mais acesso a essa estrutura aqui. O ideal é você dar um free nela, né? Então, na verdade, esse é o Pumba. É o Pumba. Quem é que falou Timão? Bom, e o nome desse bichinho aqui? Alguém é fã do... Não vai ficar ocupando memória ou o Free resolve? O Free resolve. Ups. Professor, Oi. então o ponteiro ele sempre tem que ser direcional para o próximo, né? Ele não vai ser que nem na lista normal, aliás, no vetor normal, que a gente botava 0, 1, ele já iria para o próximo, teria que ser direcionado no caso. Isso, quando você faz qualquer ação, adicionar um elemento, remover, principalmente essas ações, você tem que cuidar dos ponteiros existentes lá. Eu quero botar um cara aqui dentro, então eu pego a referência desse cara e aponto ele para o novo elemento e sem perder a referência do que ele estava apontando, entendeu? Basicamente, as ações numa lista encadeada, elas são ações de deslocamento de ponteiros. Aí é muito bom quando você desenha que você vai entender essa lógica, ok? Como fica o índice? Não existe índice. Não existe índice. Aqui, você tem somente ponteiros, tá? Professor, então quer dizer que se eu quiser, sei lá, quero chegar no Pumba ali, eu vou ter que percorrer a lista toda? Isso. Essa é um problema da lista encadeada. Se você tem um ponteiro que está apontando aqui para o início da lista, né? E você quer saber se o Pumba está nessa lista, ou pegar a referência dele, que eu sei que está, eu começo daqui e aponto para o next, aponto para o next, aponto para o next. Esse next, ele pega assim, pegando o valor, né, desse nó, tipo como fosse o nó sendo p.val é igual Pumba, aí eu retorno, encontrei, mas eu tenho que ler ele, tanto que daí vocês perguntam, pô, mas no vetor existia a possibilidade de fazer uma busca binária, né? Começando do meio, e aqui na lista encadeada você não tem muito essa opção, tá? Não, porque você não tem os índices para trabalhar naqueles algoritmos lá, entendeu? Então ele tem vantagens e desvantagens, como tudo na vida e na computação. Então não daria para criar um índice para ele usando os ponteiros. Você pode assim, e se eu fizer assim? Eu aqui dentro da minha struct eu boto um int chamado índice e vou controlando esse índice, né? Primeiro adicionei um elemento, esse aqui é o índice 0. Aí eu adicionei um segundo elemento, o índice desse cara pegou o índice anterior mais 1 e ele botou 1. Você controla isso na mão. Dá para fazer isso? Dá, mas daí você vai ter que ter um controle sempre quando for fazer as ações, né? Dá para fazer isso. Ele não tem por padrão igual é um vetor, é isso que eu quis falar, tá? Tipo, criar um novo vetor de ponteiros. Também é outra abordagem, tá? Você tem um vetor de elementos e você tem que é uma lista encadeada, e você ter um vetor com os índices para apontar para os elementos. A gente vai ver todas essas opções, tá? Mais para frente. Vamos só terminar aqui e implementar a nossa lista ligada.
Então, ó, tem a lista duplamente encadeada. Deixa eu dar uma limpada aqui na tela. O nome dessa coelhinha, se eu não me engano, se Hops, chama professor. Judy. Hã? Judy Hops. É a sargento lá. Eu não sei se se escreve assim, mas é lá do Zootropia. É sim, eu vi na internet agora. Tipo, criar um vetor. Beleza. E daí, por último, nós temos a lista circulares duplamente encadeada. Quando olha assim, chega a dar até um certo medo, né? Tipo, pô, resolve isso aí com uma lista duplamente circular, duplamente encadeada. Mas vocês estão entendendo onde que se encontra isso, né? Eu tenho a lista circular eu tenho a lista duplamente encadeada aqui, e ela é circular porque o meio e o fim estão ligados um ao outro, né? E daí você consegue dar saltos, né, em tempo. Professor, Oi. mas não é o início e o fim que está interligado? Isso. O início aponta para o próximo e também vai, digamos, o anterior dele. O next aponta para o próximo, mas o anterior do início, que é esse cara aqui, que é o Batman, o anterior dele vai apontar para o fim, para o último elemento. E o último elemento, o next dele vai apontar para o primeiro. Tá? É como assim, daí você tem uma entrada, se você não controlar, você fica rodando nesse daqui, você pode É fácil cair em loop infinito, né? num loop infinito, se você não Isso que eu controlar. ia perguntar. Professor, mas calma aí. Então, minha pergunta é a seguinte. Eles fazem essa operação ao mesmo tempo, como se fosse dois processadores diferentes e sincronizados, ou ele faz uma operação primeiro e depois a outra? Ou ele faz simultaneamente? Isso. Mas que operação você está falando? Tipo, chamar o next, chamar o próximo, né? E o de antes chamar o anterior dele. Ele tem a estrutura vai estar montada para fazer isso, mas a execução do código no C, ela é linha por linha. Então você modifica um next, na outra linha você modifica o anterior. Ele é executado em tempos diferentes. Tá, assim, aqui é só a estrutura. Se eu entendi a sua pergunta, mas você Sim. tem acesso. Se você cair nesse primeiro nó aqui, você consegue acessar o próximo elemento e também acessar o último. Se a pergunta é essa, tá? A minha pergunta era como o senhor tinha respondido, tipo, se eles iam fazer essas coisas simultaneamente, os dois ao mesmo tempo, tipo, ir no primeiro e depois no último, ou se ia acontecer primeiro um e depois ia acontecer o outro. Depende do que você quer, da sua lógica, do teu algoritmo, né? Assim, você chamar, a ordem que você chamar, ele vai ser executada, né? Algumas dúvidas vão ficar bem claro quando a gente começar a implementar. Mas aqui, ó, o que eu ia falar, bom, é isso. Ah, tá, eu ia falar que isso aqui entra num loop e beleza. Aí, professor, Oi. tem uma pergunta, não sei se é muito básico, já fizeram ela, mas pode a fazer. complexidade da implementação dessa lista circular duplamente cadeada seria tipo, mais pesada do que a lista circular ou não faz muita diferença? Da lista duplamente encadeada para que aumentaria a circular, complexidade de acordo com a... é porque assim, a complexidade da lista, a gente mede as ações, né? Você assim, para Então, criar a implementação lista, dela, para não, criar né? a estrutura, ela é mais complexa, porque ela tem mais ponteiros, ela fica então mais complexa no sentido de complexidade de espaço, porque ela armazena mais espaços.
mas a complexidade de uma estrutura ela é medida em cima da sua ação. Quais são as ações? Para adicionar um elemento. Aí você vai ter que definir. Você vai adicionar no início, você vai adicionar no fim, ou você vai adicionar no meio, em algum espaço específico. Entendeu? Aí, para remover um elemento, qual é a complexidade? No caso da ação, da adição, ela, numa lista encadeada, ela adicionar no início ou no fim, todas as listas ali, menos a lista encadeada simples, que por padrão, do jeito padrãozão, você não tem acesso ao final, mas se você for adicionar tipo, no começo de todas as listas, ela é O de 1, ela é igual para todas, né? A vantagem aqui dessas listas mais complexas é que, por padrão, você consegue, digamos, acessar o fim dela somente pegando o primeiro elemento, você já tem um caminho para o fim. Né? Em 2 passos, você chega no último elemento. Você consegue voltar muito fácil. Na lista encadeada simples, sem ter o anterior, para você, por exemplo, remover um determinado elemento, você tem que ficar guardando o endereço de memória do elemento passado, entendeu? Como fosse um temp, assim. Para você, se você quiser remover o cara atual, você pega temp next aponta para atual next, entendeu? Tipo, você vai guardando 2 controladores, um temporário e um atual, digamos assim. Aí você chegou, eu quero excluir esse cara numa lista encadeada simples. Eu pego o temp.next, aponto para o atual.next, que já aponta para o Pumba, entendeu? Aí eu atualizo o ponteiro. Numa lista duplamente encadeada, no próprio ponteiro, no atual, eu consigo acessar o anterior e o próximo dele. Então, eu nele mesmo, eu consigo mexer esses ponteiros, entendeu? Ter as referências para esses ponteiros. Professor, Oi. Como é que fica o cálculo do melhor caminho? Tipo assim, eu tenho que necessariamente começar pelo Batman, né? Nesse caso, e terminar lá na coelhinha. Então, tipo, o que eu estava pensando é uma situação onde eu teria que sair do Pumba e chegar no Batman, por exemplo. Então, eu começaria no Pumba, passaria por ela, depois chegaria no Batman. Mas, nesse caso, que eu tenho só 5 elementos, eu poderia fazer o caminho inverso também, que é passar pelo Darth Vader e pelo Harry Potter. Então, tipo, como é que fica essa questão quando se tem mais elementos? Aí a tua questão é relacionado à busca de elementos, né? A gente vai implementar a busca, por exemplo, ou a leitura dos elementos, por exemplo, a imprimir os elementos, né? Lembrando que aqui é uma lista encadeada e você percorre ela até num vetor também, se você não tiver controlado isso, mas aqui numa lista encadeada, você ou basicamente inicia do primeiro elemento ou do último. Tu não tem para onde fugir. Assim, não. Será que daria para começar e acessar o meio da lista em tempo constante, né? Igual num vetor, que eu pego o tamanho do vetor, divido por 2, eu sei o tamanho dele, o meio dele, né? Aqui, numa lista encadeada, como é que eu vou ter o controle desse meio se ela está aleatória na memória? Vocês entenderam? Eu não tenho esse controle. Não tem como ter esse controle. Porque para eu chegar, para eu ter porque basicamente assim, eu tenho um ponteiro para o início, eu tenho um ponteiro para o fim. Como que eu guardo um ponteiro para o meio?
eu vou ter que ler. Ela é O de log de N, ou N, aí tem que ver o custo assim do tamanho dos elementos. É uma boa pergunta, viu? Assim, para a gente dar uma pesquisada. Tanto que as estruturas elas são estudadas ainda, né? Como você implementa para poder ter esse tipo de ganho, né, numa busca. Mas a lista encadeada ela é adequada para um fim específico, né? Talvez, se você queira fazer isso, ter um acesso de qualquer elemento num tempo mais rápido, lembrando que até no vetor você não tem o acesso de qualquer elemento, como você falou, eu quero acessar o Pumba, tá? Pensando que aqui tem N elementos mais para frente ainda. Como que você acessa isso sem começar uma leitura sequencial ou binária? Não existe, né? Eu tenho que ler, eu tenho que percorrer para encontrar. É a nossa famosa busca, tá? Então a busca tem um custo um pouco maior. Ou ela tem um custo de N, ou log de N, ou N log de N, né? Eu tenho algoritmos de busca que a gente vai ver, né? Se a lista tiver ordenada, como é que eu ordeno uma lista encadeada? Aí são problemas um pouco mais para frente, beleza? Mas não existe maneira simples de fazer certas coisas. Não sei se. Entendi. Basicamente, não deu para entender. A gente conta só as extremidades, basicamente. Né? Isso. Basicamente, numa lista, eu tenho acesso rápido às extremidades. Se por acaso o elemento que eu estou procurando está próximo das extremidades, eu vou ter um ganho, né? Vai ser um pouco mais rápido. Nesse caso, extremidade ou menor ou maior. Mas se, né, ele tiver meio aleatório aí dentro do nosso conjunto. Mas a gente vai ver mais para frente, tá? E vocês vão. Mas é muito legal as dúvidas que vocês estão tendo, tá? Que vocês estão entendendo o funcionamento. A gente falou da lista encadeada simples. Então, como que a gente implementa ela? Uma proposta de solução, né? A gente vai implementar uma lista de inteiros, tá? O nosso nó vai ter um valor para um inteiro. Então, a implementação, uma lista encadeada é uma sequência de nós, tá? Normalmente em inglês a gente chama de node, né? A implementação de uma lista ligada, ela parte de um ponteiro L que aponta para o primeiro nó da lista. Podemos dizer que L é uma lista. Então, aqui, ó, L é o ponteiro que aponta para o primeiro elemento. Os meus elementos, eles são os nós que apontam, né, no caso, para o próximo. Como que é a implementação? Então, type-def struct do tipo nó. Ele tem o valor dele, que vai armazenar aí os números, né? 10, 2, 4, 5, 7, que vai... E um ponteiro do tipo nó para o próximo. E eu englobo tudo isso num tipo de dado único. Então, eu vou declarar node nó e eu vou ter essa possibilidade. Ok? Vamos implementar, então, isso daqui e ver como que ele vai ficando. Deixa eu ver como é que está o próximo slide aqui. Mas, tá. A ideia é essa parte de controle da nossa lista, tá? Uma lista encadeada simples, primeiro, para a gente começar do mais simples, do mais básico. O nó ficaria como se fosse recursivo, recebendo o nó do próximo elemento. As ações, principalmente de impressão, né, de busca, ela é meio recursiva, assim, tá? Não necessariamente precisa ser chamado recursivo, porque a estrutura já tem uma recursividade implícita nela. Eu tenho acesso ao próximo, né? Dentro de um nó, eu já tenho o acesso ao próximo. Então, basta eu atualizar ali
o índice que está controlando aí né, essa leitura para o próximo, tá? Mas a gente vai ver já já. Vamos primeiro implementar a base aqui para a gente poder implementar as ações, tá? Então é bem direto, né? A gente vai fazer um TAD, né? Professor, não gosto de TAD. Não, você vai ter que se acostumar, né? A estrutura aí. Então, vamos fazer o nosso linked list.h e o nosso linked list.c. Né? No H, ele vai entrar as chamadas, né? E no ponto C, a implementação de fato. Então, que chamadas são essas, né? Ainda nem vi a aula de TAD. Então vejam lá que é tudo encadeado aqui, né? Bom, é bastante coisa mesmo. Mas vocês vão ter aí um recesso para poder revisar e implementar as atividades. Como boa prática... Professor. Oi. Pergunta. Eu sei que no seu recesso, no senhor descansa e a gente revê as coisas, ou tem gente que descansa, mas eu queria tirar uma dúvida, era o seguinte, o senhor bota lá no YouTube os vídeos, né? Aí eu não verifiquei se a ordem estava certa, certo? Mas tudo bem. Minha pergunta é, se a gente deixar uma dúvida e o senhor quiser, tiver a boa vontade, a boa fé de responder, o senhor responderia ou responderia depois do recesso? Não, responderia sim. Eu vou estar... O recesso aqui, desse jeito que está aqui nosso, eu vou usar também para planejar a aula, eu vou estar trabalhando também. Eu não vou viajar, né? Tem professores que vão viajar. Se eu fosse viajar, aí sim eu ficaria mais off, mas eu não vou, infelizmente. Sem grana no momento. Mas respondo sim, lá no WhatsApp. Ok. Você não É vai porque, quebrar assim, caranguejo esse recesso? Não vou comer o caranguejo no toque-toque. ai, é muito chique. Aqueles que comem caranguejo, gente, aqui comendo frango. Né? Pois é, mas faz tempo que eu não como caranguejo, vou dizer para vocês, só. Então, beleza. Vamos aqui implementar nosso lista.h aqui. Por uma boa prática, eu falei sobre isso já. O H sempre começa com uns, a gente chama de é como se fosse um delimitador para o arquivo não se repetir, né? Um controle de cabeça. Se ele foi definido, eu não preciso definir. Se não foi, eu defino. Então a gente usa essas diretivas aqui, tá? Vocês vão ver em vários .h aí, se vocês baixarem projetos em C mais complexos, mais elaborados, desse jeito. Então, se você declara uma constante assim, linked list, a gente vai seguir esse padrão, underline H, é como se fosse o nome de uma variável, e esse if ndef aqui, tá? Se não foi definido, é isso que representa. If ndef linked list, aí a gente define. Então, a gente chama o define esse cara. E o que esse cara é, né? É o nosso próprio, o nosso conteúdo aqui que a gente vai colocar aqui dentro. E o if ndef, ele está ligado a um terminador dele, que é o end if. Tá? Daí agora ele vai parar de ficar vermelhinho. Ok? Essa é a estrutura de qualquer ponto H como boa prática. Beleza. Eu entendi isso. Beleza, vamos implementar a nossa struct aqui do nosso slide aqui, né? Então, typedef struct node tem aqueles dois valores, né? Essa representação aqui, ó, eu até ia abrir aqui um novo desenho aqui. Ela é bem clássica, tá? E a gente tem que entender
exibir o código. Cadê o pano de fundo aqui? Eu gosto de desenhar bem ela aqui para vocês entenderem que isso daqui é um nó, né? É um nó com o valor aqui e o next aqui, tá? Next. Então, esse é o nosso nó, ou node. E tudo o que a gente vai ver aqui em estrutura de dados 1 a partir de agora, em estrutura de dados 2 mais para frente, se baseia numa estrutura nó, o controle da estrutura nó, tá? Então, type. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer no linked_list.c é dar o include. Professor, o senhor pode só voltar no linked_list.h só para eu ver lá o final do código que eu não consegui ver direito rapidinho. Ah, é um hashtag só isso. É um hashtag endif. Aqui a gente Beleza. dá o include do nosso linkedlist.h, né? Primeiramente. Linkedlist.h, que está no mesmo diretório. Como a gente vai utilizar as outras bibliotecas, a gente já pode botar aqui o include do stdio e do stdlib. std, né? As nossas bibliotecas básicas, como boa prática também. Cadê o lib? Pô, o lib era para aparecer mais rápido. Aqui. Ok. O nome Node.js tem alguma relação com isso? Cara, não. É uma pergunta curiosa, mas não. O Node... Da onde que vem o Node, né? Talvez, se você forçar, pode até ser, porque o Node ele é baseado numa single thread do C++, né? Ele executa como fosse um nó único, só por curiosidade. Vocês vão entender isso mais para frente. Mas não veio daí, não. São coisas distintas por padrão, mas são coisas diferentes. Então, ok. Vamos botar aí o nosso struct, type def struct. Aqui, né, a referência que a gente está pegando, ele utiliza underline como... A gente viu que esse cara aqui ele vai ser temporário, né? Para a gente poder, a gente renomeia ele aqui na frente. O que a gente vai trabalhar mesmo é com esse aqui do final, né? Esse tipo do final. Mas é uma boa prática você dar um nomezinho com esse underline como fosse uma coisa interna, né? No JavaScript, o underline ele funciona como variável local, tá? Então, ok, o primeiro elemento vai ser um nó que vai armazenar valores inteiros, então int val de value, e eu vou botar só val, tá? Falando em val, eu tenho um amigo meu que chama Val. Ele fez computação e o filho dele nasceu ontem. Lembrei aqui, se ele ver esse vídeo, vai Parabéns lembrar. aí, Val. É o Valzinho. Eu achei que você ia dizer que... conhecem ele. Eu achei que você ia dizer que o nome dele era Valo, o nome do filho dele era Valo. Não, o nome dele mesmo é Valdenilson. Valdenilson. Aí ficou Val. Ele não fez, porque o nome do pai dele é Val alguma coisa. É engraçado isso, né? Ele poderia manter a tradição e botar assim um Valdesan, não sei, um Valde alguma, não sei. É homenagem Valder Cleivson, fica bem bacana. Cleivson, continua o Val, né? Olha, pode ser que vocês façam isso, uma homenagem ao avô, ao pai, né? Mas a criança sofre, viu? O Val sofreu. Eu sofri um pouco. A Cauã, só porque é um nome diferente, né?
mas ok. Qual vai ser o tipo do ponteiro? Voltando aqui como a gente viu. Ponteiro para Node, né? Isso. O nome dele vai ser Next, né? Mas ele vai ser do tipo Struct Node. Struct Node. Aí vocês perguntam assim, por que não colocou Node aqui, né? Porque o C, ele lê, o C padrão, ele lê de cima para baixo, da esquerda para a direita. Ele só vai ter essa referência aqui na linha 8. Na linha 7 e 6, ele não tem essa referência assim, do nome já, né, bonitinho. Mas ele tem a referência desse cara. E por isso que ele consegue chamar ele, isso aqui vai funcionar. Entendeu? No C++, eles corrigiram isso. Mas no C, você tem que ser mais conservador, digamos assim. Então, essa struct node, que é o tipo de verdade, né? Esse é o tipo de verdade, struct node. A gente vai apontar, vai ser um ponteiro para uma struct node, né? Dentro aqui, tá? E aí a nossa struct está definida. Aqui, perceba que a gente está declarando no link de C. Então, a gente tem que, para ter acesso ao node, aqui no link de H, a gente vai pegar e vai fazer assim, ó. Pegar essa declaração aqui e renomear para node aqui, tá? Vai colocar assim, ok? A partir de agora, quando a gente usar o H, a gente consegue acessar o node. Então, essa é o type def struct node, só que ela está implementado onde todo mundo vai estar implementado. Professor, volta rapidinho no link de .h só para dar uma olhada. Nosso link list.h está ficando assim. A chamada para a estrutura e a implementação da estrutura fica no C. Ok. Então, vamos continuar aqui, tá? O que ele propõe? Temos um tipo próprio para a lista que guardará um ponteiro de início. Tá. O que está faltando? Aquilo a gente fez as estruturas, mas isso é uma lista encadeada. Em algumas referências, em alguns livros, vocês vão ver isso daqui, ó. List, que também é um list, e eu não gosto dessa abordagem, nem a referência que eu peguei não gosta. Eu gosto de separar, tá? E a gente vai separar, tá? Vamos deixar bem claro que esse é o nó, tá? Um nó, uma estrutura do tipo nó, e a gente vai ter uma segunda estrutura. Não, professor. Isso. Prometo para vocês que vai ficar mais claro. Essa segunda estrutura eu vou chamar de linked list, né? Que vai ser a estrutura do linked list mesmo, tá? E vamos seguir o padrãozinho aqui, então, linked underline list, ó, e ele vai ser aqui renomeado para linked list, né? Um tipo só. E o que essa estrutura vai ter? O linked list. O que ela vai ter de conteúdo? O começo, o fim e o tamanho? Eu posso ter tudo isso, né? O nossa lista ligada simples, ela tem um ponteiro para o quê? Para o tipo nó, que eu vou chamar ali, a gente está chamando de início, né? Mas para manter o padrão em inglês, vou botar aqui begin, tá? Para o início da lista, correto? E só isso, é isso que ele tem. Por que fica melhor assim? Porque vocês falaram, eu posso ter então um para o end, correto? Para o end, aqui para o final da lista, um controlador end, né? Eu posso ter um controlador de inteiro de tamanho, né? Que seria, sei lá, um max size ou size, entendeu? Eu posso ter outros controladores aqui. Ela está independente do meu. Mas, para começar, a gente só vai ter um ponteiro para o início. Então,
quando eu declarar a minha lista ligada, ela vai apontar para nulo, porque eu não tenho lista nenhuma. Quando eu adicionar, eu modifico esse begin para o início. E a minha lista ligada sempre vai adicionar para o início. Os outros caras eu vou controlando para ela ir fazendo a ligação, né? Por isso lista ligada. Ok. Professor, um pouquinho difícil aqui? Não. Vocês vão ver que dá para entender isso daqui, tá? Então a gente vai pegar a nossa chamada aqui, vai botar no H também, botando esse mesmo nomezinho aqui no H e deixando tudo certinho, tudo redondo, tá? A nossa lista H fica assim, até agora, type-def struct linked list, do tipo linked list aqui, né? Vai ser esse tipo. E aqui eu implementei ela. E ela só tem... daí aqui porque não colocou struct node. Poderia até colocar, mas como já o node já está valendo, a gente bota node, que fica um pouquinho mais fácil de ler. Beleza? Beleza. E aí, ó, o que a gente está fazendo aqui? A gente está preparando o terreno para poder fazer isso daqui. Eu tenho uma lista, um ponteiro chamado begin, que aponta para o início, e os outros nós vão apontando um para o outro, né? Então, vou precisar... Beleza. A gente vai continuar mais um pouco, terminar a implementação, pelo menos, da adição da lista ligada e da impressão, e daí fica só alegria para vocês implementarem o resto das funções como tarefa, tá? Então, vamos dar um gás aqui para a gente terminar, tá? Beleza, Guilherme, depois vê aí a aula lá em vídeo. Que gás é esse que a gente vai ver? Ó, então, só completando aqui, temos um tipo próprio de lista que guardará o ponteiro para o início. Este novo tipo nos dá a liberdade para guardarmos outras informações, como o número de nós da lista, outros ponteiros, como eu acabei de falar. Tá? Com isso, podemos otimizar certas operações muito comuns em lista, que a gente vai ver já lá para o futuro. Tá? Essa solução é parecida com a lista encadeada com cabeça, tá? Ou com um ponteiro para o head, que também é dito. Tá? E se a gente guardar um ponteiro para o fim, é chamado de lista encadeada com controle de cauda, tá? Ou, né, aí de fim. Beleza. Então, utilizaremos essa versão com o controle da cabeça, né? Do início. Controle Professor, do início. por que no segundo não tem mais o struct, é só node? Porque esse cara é um espaçozinho na memória que só vai me retornar o primeiro elemento da lista. Se eu tivesse um node next aqui, eu estaria repetindo, né, e quebrando a lógica desse desenho aqui, tá? Eu não preciso ter o node.next aqui indo para outro, porque senão eu vou ter dois lugares que eu vou ter que controlar apontando para o next, tá? Não, eu tenho somente uma estrutura que vai apontar para o next. Assim, ó, do jeito que a gente está trabalhando, esse cara aqui, ele não é uma estrutura de nó. Não, ele é uma estrutura de lista ligada. A lista ligada aponta para o nó, para o primeiro nó. A partir daí, eu faço outras coisas, tá? É isso, é só isso. Eu não preciso ter o next, porque o next já vai estar aqui na própria estrutura do nó. Você vai já entender. Ou seja, temos aqui algumas funções que a lista faz. Ela insere na cabeça, ou seja, no início, impressão dos elementos, inserção na cauda ou no fim, remover elementos da lista, contar o número de elementos da lista, verificar se a lista está vazia e retornar verdadeiro ou falso, né? Retornar o primeiro elemento, retornar o último elemento, retornar um elemento numa posição i qualquer. O struct linked list aponta para o início do vetor e o struct node aponta para o próximo nó do vetor. Isso, você somente com
um endereço de memória de um struct node, você não consegue ter acesso ao início. Só se esse cara for o início, mas pode ser que ele seja um do meio. Então, a lista ligada vai manter o controle do início dos nós, tá? Beleza, vou ter que vir me mandar. Ok. Então, vamos implementar aqui essas duas primeiras funções aqui, tá? Para a gente entender esse funcionamento e vai clarear bem algumas dúvidas, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu vou precisar adicionar um elemento na nossa lista. Antes de adicionar, por boa prática, novamente, eu tenho que reservar espaço na memória para esses caras. Até agora, ninguém reservou espaço nenhum, correto? Eles estão só declarados, não estão alocados memória para nada aqui. Então, a alocação de memória ela é feita numa função normalmente chamada create, né? Ou cria lista, cria nó. Como eu tenho duas estruturas, eu vou ter um cria nó e cria lista, ok? Então, para não ter conflito e para a gente ter uma lógica de nomeação de funções, eu vou começar eu vou botar node underline create, tá? Esse cara vai criar um nó e ele vai me retornar um nó do tipo lista. Um nó do tipo lista, um nó do tipo node mesmo, tá? Então, aqui, ó, qual vai ser o tipo dessa função? Ponteiro para nó, tá? Então, eu posso botar assim, que talvez fique um pouco mais fácil de ler. E ele vai receber o quê? A gente já pode colocar... Professor, tem alguma diferença? Esse ponteiro que o senhor bota separado e junto? Não, né? Não, é tudo a mesma coisa. Isso é igual a isso, que também vale, que é igual a isso. Tá? Às vezes eu gosto de colocar assim para função e assim para variável colado aqui, porque eu sei que esse biguinho é um ponteiro, tá? Não sei, é uma questão de gosto, vocês entenderem, tá? O nó create ele vai receber um inteiro já valor que eu já vou atribuir ao valor, beleza? Então é isso que ele vai receber. E ok, vamos declarar, né, esse nosso tipo aqui no nosso H, ó, assim mesmo, né? E as coisas vão começando assim a se encontrar aí. E eu vou... A primeira coisa é que eu vou retornar um tipo node, né? Então eu preciso alocar a memória para essa struct aqui, né? Então eu vou chamar aqui de new node. Eu vou chamar o malloc de que tamanho? Do tamanho da minha estrutura. Ok? E aqui eu faço um cast para ser um ponteiro nó. Beleza? Opa, node, aqui. Então, eu só estou reservando espaço para esse cara. Agora eu consigo fazer o quê? Inicializar essa estrutura. Quando eu criar um nó, eu já passo o valor e eu faço o quê? Pego esse ponteiro aqui, ó, acesso o val e atribuo o valor que eu passar para a minha função de criação do nó. E para ter certeza, o meu primeiro elemento, quando eu crio aqui, o val ali vai receber 10 e o next dele vai apontar para onde? Para nulo, correto? É o primeiro elemento da minha lista. Ele vai entrar com essa estrutura. Então, eu chamo o new node, seta next, aponto ele para nulo. E o que está faltando aqui? Retornar o new node. Então, essa é o conteúdo da criação, do create. Ok?
Beleza? Vamos dar andamento. Vamos criar o linked list aqui. Então, o linked list, ele vai também retornar um ponteiro para né, aqui, linked list create. E ele não recebe nada, no caso aqui. Ele só cria. E ele é do tipo linked list aqui. A gente vai criar esse Lzinho aqui, ó, desse nosso desenho. É o Lzinho aqui, tá? Então, vou botar ele como um L mesmo. E ele também precisa do malloc size off do linked list aqui, ó. Size off linked list. Faz o cast para linked list ponteiro. Salvei. Agora eu inicio a estrutura dele. Ele só tem o begin, né? O begin. O begin, eu não adicionei nada ainda. Ele só está criando. Então ele aponta para nulo, tá? Ele inicia como nulo. O que vai mudar esse ponteiro aqui de begin para o primeiro elemento é quando a gente adicionar o primeiro elemento na lista, tá? Por enquanto, ninguém adicionou nada, só criou as estruturas, tá? Só reservou espaço na memória. Agora a gente vai criar a função de adicionar um elemento na lista. E aqui, como curiosidade, ó, listed link, listed link, ou linked list, né? Linked list. Ó, linked list em Java, na documentação do Java aqui, ele já tem uma estrutura chamada linked list. Ó. Uma classe que está implementado alguns métodos. Daí ele chama o add, que ele fala aqui, ó, append this specific element no final da lista, por padrão. Mas você tem o add first, que adiciona no início da lista, né? O add last, que adiciona no final da lista. Esses dois são muito semelhantes, mas fazem a mesma coisa, o add do add last aqui, tá? E ele tem uns nomezinhos. Ele também tem implementado isso daqui no C++, linked list, C++. Aqui nesse... Aqui, ó, c++.com, que é a referência do C++ e do próprio C também, tá? Ele chama de list, tá? Dele fala, contain double linked list, allocator where, você pode ter modificações, mas eu quero só ver como que qual é o nome da função que ele adiciona. E aqui, ó, ele chama de modificador aqui, né? Ele chama de push, tá? Insert element no início, no beginning, pop, delete o primeiro elemento aqui numa lista. Push back, push front, pop front, push back, pop back. Esse push e pop são nomenclaturas de uma estrutura de dados específica. Qual que é a mais conhecida? Que trabalha com pop e push. Não? Ele é mais utilizado na push e pop numa fila, pilha aqui, stack. O stack é a nossa pilha, né? Então ele é mais conhecido na pilha aí, tá? São nomes de ações que você faz em uma pilha ou num lifo, tá? Só por curiosidade. E aqui ele meio que pegou como referência, mas se tratando de uma lista. A gente vai fazer um add first, vai pegar do Java aí, semelhante ao do Java. Então, vai ser um linked list, não vai retornar nada, vai ser void, linked list, add, e a gente vai adicionar no início, tá? Add first. Opa.
first, aí. O que eu vou adicionar? Um número, tá? No caso, não somente um número, né? Eu vou precisar da minha lista, do ponteiro para minha lista, para eu poder saber se tem alguma coisa nela, né? Se existe, e um valor, int_val. Vocês vão já entender, tá? Aí esse cara vai para o ponto H também. Faltou o nosso create do linked list aqui, né? Eu só botei do nó, aqui o nó create, falta o linked list. E agora eu vou botando o que eu quero que seja público, né? Quando eu importar. E, ok, estamos atualizando nosso C e o nosso H. Não colocamos o conteúdo do C. Vamos entender primeiro no desenho como que é a adição, tá? Então, que é a inserção na cabeça, né? No início da lista. A nossa lista, inicialmente, ela está vazia. O begin dela está apontando para nulo, tá? Que é esse jeito que está aqui, ó. O begin está apontando para nulo. Está dando algum erro aqui, eu acho. O que ficou dessa cor aqui? No meu val tá dando errado, professor. No liquid list. Agora ficou ok. No teu val aqui? É, new node, aí ele tá endereçando val igual a val. Tá dando erro nessa linha. Aqui? Isso. Mas está tudo igualzinho aqui? Você alocou? Tá. Node. Vou dar uma revisada. Tá. Depois, às vezes, ele pode sumir. Mas agora ele reconheceu, ficou na cor que eu queria. Como que é a lógica da adição numa lista encadeada simples, né? Adicionando no começo. Suponhamos que eu quero inserir o 10 aqui. A gente vai fazer essa lista aqui, né? Vai fazer essa lista aqui. Iniciar pelo 10. Eu preciso criar um nó com o valor 10 primeiro. Então, a gente vai fazer passo a passo aqui. Então, a primeira coisa que eu faço é criar um nó, correto? Então, a primeira checagem... Tá, eu vou criar um nó do tipo nó, né? Vou criar um nó do tipo nó aqui, um ponteiro para o nó. Então, nó... como eu vou chamar o nó create, eu preciso desse tipo aqui, né? Que é o que ele retorna para mim. Eu vou chamar de P, porque aqui no nosso slide é um Pzinho, tá? Então, vou chamar de P. Esse cara, ele recebe o quê? Ele recebe... A gente já fez a função que cria o nó, que é esse cara aqui, node create, né? Node create aqui. E o que ele recebe? Um inteiro. No caso, é o próprio val aqui, né? A gente vai botar 10 e tal lá na frente. Mas aqui está fazendo uma função genérica para adicionar qualquer valor, né? Beleza? Só que aqui, o que eu preciso fazer? Se eu tenho né, dois casos. Vamos primeiro tratar o primeiro caso. Se a lista tiver vazia, qual é o que eu faço? Que atualização de ponteiro aqui eu faço? Eu já criei o nó aqui, tá? Esse nosso primeiro nó. Que ação de ponteiro que eu preciso fazer para atualizar a minha lista aqui? A minha lista ela estava vazia, agora eu não quero que ela esteja mais vazia. Como que eu indico isso para o computador, para o meu programa? Coloca o begin da lista para ser o P? O begin da lista para ser o P, isso mesmo. E é direto assim, ó. Eu tenho acesso ao begin porque eu passei a lista inicial aqui, né? Pego o begin, ó, ele até já identifica ali para mim. E aponta ele para o P. Nesse momento, a minha lista ela não está mais vazia, correto? Só que
E do jeito que está aqui, se eu adicionar um segundo elemento, ele vai entrar aqui, vai pegar vai criar um nó, um segundo elemento, valor, sei lá, 5, e vai pegar o begin e adicionar para ele. E o que acontece? Eu perco a referência do primeiro elemento. Eu sempre vou ter somente um elemento, correto? Então, eu preciso tratar essa condição. Se o meu begin for nulo, ou seja, se o meu begin for o primeiro elemento, correto? Não tem nada na minha lista, eu faço isso. Se não, ou seja, se ele não for mais nulo, né, o begin tem elemento, eu faço o quê? Olha aqui, ó. Primeiro a gente vai fazer assim, a lista está vazia, apontei para cá. Se tem elementos na lista, eu vou inserir o 10, por exemplo, esse caso, a lista possui elementos, o que eu tenho que fazer agora na minha lógica? Ainda assim, criar o nó, correto? Então, esse cara se repete, porque aqui eu tenho que criar o valor do elemento que está entrando, o espaço do elemento que está entrando, ele é do tipo nó. E agora eu modifico esses ponteiros. O que eu tenho que fazer? Se eu pegar o begin e apontar aqui, aqui eu criei um novo nó. Se eu pegar o begin e apontar para o novo nó, o que acontece? Eu perco a referência dos nós existentes. Então, eu tenho que guardar essa referência antes de apontar o begin para o novo elemento. E como que eu consigo guardar essa referência? Então, no caso, o P tem que apontar ali para os que já existem e o begin tem que apontar para o P? Isso. Esse cara tem que apontar para cá e o begin tem que apontar para cá. Essa é a lógica. Então, eu pego o P e aponto para cá. Esse apontar para cá, quem que é esse cara aqui? É o primeiro elemento, né? Da minha lista, né? Como que eu pego o endereço do primeiro elemento da minha lista? LBegin, correto? Então, o que eu faço? Pego o p.next e aponto para lista begin. Ok? E agora eu pego o próprio begin, é esse cara, e aponto para P. Oxi. Tá certo isso? Tá certo. Vejam aqui, ó. Não, ele não perde a referência. Agora o resultado, ó, ficou assim. P apontou para cá, o begin estava apontando para cá. Ele aponta, atualiza e ele entra na lista. Aí ficou assim, tá? Essa é a lógica. Dá para melhorar esse código aqui, né? Tem código se repetindo aqui. Pode tirar esse criação de node do escopo, né? Colocar antes do if do else. A primeira ação. Vamos primeiro ver se isso daqui está funcionando, depois a gente dá uma refatorada para a gente treinar refatoramento e entender o código. Mas vamos fazer uma função de impressão e daí a gente testa o código, vê se está funcionando e refatora. Beleza? Então, vamos fazer uma função de impressão rapidamente aqui. Se bem que a função de impressão, que é uma impressão da lista, né? Eu vou botar aqui, ó, linked list print. Ele recebe o quê? Recebe a lista, um ponteiro para a lista. Verifica se a lista está vazia, né? Se a lista estiver vazia, então vou pegar aqui um LBegin, só por ele pode imprimir alguma coisa, lista vazia, alguma coisa assim, list.
Ou não, depois a gente trata isso, não precisa agora. Ele vai, se a lista estiver vazia, ele vai imprimir um nulo aqui, tá? A lista para nulo. Para eu percorrer a minha lista, aqui é importante. O que eu preciso? Eu preciso, em algum momento, ir acessar os nexts desses caras aqui, né? Eu preciso pegar o começo e ir andando para o next. Quem tem a estrutura de next? É uma lista ou um nó? É um nó. É um nó. Eu preciso de um nó que vai meio que servir como um nó coringa temporário, que vai sendo atualizado para sempre um nó atual que eu estou lendo, né? E esse nó ele recebe quem? Begin? O L begin. E daí eu tenho o primeiro, nesse P eu tenho o meu primeiro elemento, né, que a minha lista existe. E aí eu imprimo esse primeiro elemento, tá? Então vamos fazer assim. Só que daí a gente faz o quê? Então eu já tenho o meu primeiro elemento aqui com esse código. Perceba que não precisa alocar a memória nem nada. Ele já pega, né? Ele já pega a memória existente, tá? Ele não aloca uma nova, ele pega a existente aqui, tá? Nessa linha de código. Aí a gente já vai fazer o que aqui? Então eu tô aqui. Eu tenho que imprimir o 10, ir para o próximo, imprimir o 4, ir para o próximo. Se eu não tiver uma condição de parada, eu vou ser... Ou eu vou imprimir uma coisa nula e ele vai dar assim, null, stack pointer, alguma coisa assim, ou ele vai dar erro. Então, qual é a minha condição de parada? Eu vou indo para o próximo enquanto o while, o quê? O P for diferente de nulo. Lembrando que aqui, esse cara aqui, quando ele chegar aqui, é como se ele estivesse apontando para um novo nó, né? Ele aponta para um nó, só que esse nó que ele está apontando, esse endereço, em vez de ele ser uma casinha, uma caixinha existente, ele é um nó nulo, basicamente, assim, tá? Ele é um nó nulo. Então, é o nó todo nulo, tá? Por isso que ele pega P, ele não pega P next, porque se fosse P next, ele pararia antes, é o próprio P aqui, tá? Quando P for nulo. Aí eu faço o quê? Essa é a minha condição de parada, ele vai sair do while. Enquanto ele não sair, ele imprime o valor. Então vamos imprimir assim, algo assim, com a setinha ali para ser tipo um ponteirinho. E o P val. Agora a gente sempre vai lembrar do Valdenilson quando vê o val aí. E agora que é a sacada, como que eu vou para o próximo? Primeiro P é o P próximo? Próximo não? Eu sei que existe essa estrutura aqui, pnext, né? Pnext. Mas o que eu faço com essa pnext? Eu atualizo quem? Quem é o meu controle? Né? Oi? O pval? Pval não. Pval ele só recebe... Ele só recebe... É o P então, né? É o próprio P da própria função. É o próprio P. O P recebe pnext. Essa é a sacada aqui de andar numa lista encadeada. O meu Pzinho aqui, ele recebe pnext, então ele pula para cá. Ele pula para cá, entendeu? Tipo, no nó que eu tô lendo, eu tenho o endereço do próximo já. É isso, ele existe lá, tá? E quando eu atualizar, eu vou para o próximo, ele vai verificar, é nulo? Não, ele existe o 2 ali. Ah, então imprime ele, vai para o próximo, daí ele vai para o 4. Ah, é nulo? Não, imprime o 4. P recebe pnext. O pnext dele é nulo. Aí o P está valendo null aqui. Ele verifica. P é diferente de nulo? Não, ele é igual, então sai. Aí ele sai. Tá? Vamos ver se isso aqui está funcionando. Eita, falamos para caramba. Escrevemos muito,
talvez dê erro, a gente corrige. Seguindo a nossa lógica, a gente vai fazer um novo arquivo .c chamado test linked list. Linked list.c. É como se fosse o aplicativo que fez na aula passada, tá? Mas vai ser teste. Esse cara aqui que tem o nosso main, que tem o nosso... Né? Então, ele tem os includes aqui também desse mesmo cara, para ele poder utilizar, tá? Tem a função main. E aí a gente começa... Daí a gente consegue declarar o quê? A gente começa declarando a nossa lista ligada. Então, linked list, tá aparecendo aqui, tá? Ponteiro para list, eu pego o L. E que função que eu chamo? Linked list create. Ó, ele aparece aqui, ó. Linked list create. Ele cria vazio assim mesmo, né? Aí agora eu tenho a lista, eu tenho acesso ao linked list add. Só que eu preciso atualizar os meus arquivos. Eu tenho o add aqui, só está faltando o print, né? Que a gente esqueceu de atualizar. Tá? Coloquem o print void lá para ele aparecer aqui. A gente conseguir utilizar lá no H, tá? Aqui no test linked list C, aí eu chamo o quê? É uma função linked list add first. Essa função ela recebe uma linked list L, um ponteiro para a linked list L que a gente já criou, e a gente coloca aí o 10. Vamos botar o 10. Vamos repetir, né? Botar o 2 e o 4 ali que tá, né? 2 e 4, e vamos imprimir a lista linked list underline print, né, que é a nossa função de impressão, que recebe o L. Será que vai dar certo de primeira? Tudo certo? Vamos abrir o nosso terminal aqui para compilar. E vamos chamar o GCC. Já salvei tudo aí. Chama o linkedlist.c, o test linkedlist.c-o, e eu vou botar aqui um teste.exe, tá? Não precisa ser o mesmo nome aqui não, pode ser um nome menorzinho. Aqui no meu compilou, deu certo. Vamos ver se vai imprimir aí do jeito que a gente fez. Teste. Olha aí, ó. Imprimiu. Ele primeiro inseriu o 10. Deixa eu botar aqui para o ladinho para esse cara ficar sempre visível. Ele primeiro ele inseriu o 10, depois inseriu o 2 no começo e depois inseriu o 4 no começo. Então, essa é a minha cabeça da minha lista, tá? Para ficar bem gráfico, a gente pode colocar assim, ó. Para ficar bem legalzinho aqui, ó. A gente pode colocar... antes do while, botar um print F L, tracinho, espaço, não precisa pular a linha aqui. E aqui no final, um print F null, tá? Null, e aí você pula a linha. Vocês vão ver como é que vai ficar bem legalzinho. E vamos compilar novamente, rodar, ó, fica ali a nossa lista. Aí se eu apagar, ele vai estar assim, lista aponta para nulo. Eu sei que vai ser uma lista vazia, entendeu? Não precisa nem ter o if. Caramba, professor, estou entendendo tudo. Que bom. As coisas são assim. Vamos só refatorar e a gente termina a aula. Deixa isso daqui comentado como old. Copia primeiro, né, antes de comentar. Então, vou copiar aí, descomentar, e a gente vai refatorar essa função. Aí falaram o que se repete. Então, a gente pode talvez declarar o valor antes dos ifs, e daí a gente tira
Aqui pode já dar uma pequena refatorada, né? Vamos ver se vai funcionar. Eu crio um P, né? E daí eu trabalho com o L. Aqui já demos uma pequena refatorada. Vamos ver se vai funcionar. Fiz essa modificação. Vou abrir aqui o meu terminal. Puxar para cá para o negócio ficar tudo numa linha só ali. Show. Vou recompilar. Recompilou, não deu erro e deu certo. Uma refatorada. Ganhamos uma linha, né? Mas se a gente olhar aqui numa refatorada Pro de programador para passar na entrevista para trabalhar no Google, na Amazon, como que eles implementariam isso? Se você for pegar aqui, ó, vamos voltar aqui alguns slides. O primeiro nó, né? O primeiro nó. Ai, poxa, eu tô passando aqui, vai. Tô indo para frente, indo para trás. Aqui, beleza. O primeiro nó, ele dá para, se ele for primeiro, se ele apontar aqui, ó, criei o primeiro nó aqui, ó. Acompanhe comigo aqui. E o next dele apontar para o begin, para onde ele vai estar apontando de fato? Se o primeiro Pode repetir aí, pessoal. Não entendi muito bem, não. Ó, quando eu... antes de eu adicionar um nó na minha lista, eu crio a lista e o meu begin está apontando para nulo. Se eu pegar o meu nó que está entrando primeiro aqui, meu primeiro nó que eu estou adicionando, a minha lista está vazia, pegar o next dele e apontar para o begin, para quem que eu vou... Qual é o valor que ele vai ficar? O valor do P, no caso? Isso. Se eu pegar P, next, e apontar para L begin. Qual é o valor que ele vai ficar? Ele vai ficar só com o começo, né? O begin não é só o primeiro. Ah, mas se tinha 10 lá... Não tem nada, é uma lista vazia. Na minha cabeça ele ia ficar só com o begin. Mas o begin, que valor que ele tem numa lista vazia? Nulo, né? Nulo. Aí ele vai ficar com nulo. Beleza, essa é a primeira linha. E se eu pegar agora atualizar o begin, P begin não, L begin, e apontar para P, que é a lógica ali da primeira edição mesmo. Tá correta essa lógica, né? Ele vai pegar o begin e apontar para P. Vai ficar com 10? Isso. Que é a primeira... Daí, como que ficou a minha estrutura, então? A minha lista? O P aponta para begin e o begin aponta para P, né? Isso. Se eu apontar para o begin, ele fica nulo, e o L begin apontar para P, ele fica 10 com o primeiro elemento adicionado. Que código que já tem isso? Next aponta para begin e L aponta para P, já está aqui, ó. É a segunda opção, é o else ele já funciona para o tanto ter elemento como não ter. Então não precisa de if. Assim vai funcionar também. Não a creio. Isso poupa muita memória, professor? Quando você tira... Pois é. De fato, são um if e um else a mais, né? Esse daqui tá bem mais legível, né? Você entende. Esse daqui você também meio que entende depois de ver a aula aqui desenhar, mas de primeira você
Está criando o valor novo, o nó novo. É o código para impressionar na entrevista mesmo. Pode ser. Isso aqui, se um cara chegar e numa entrevista, 2 caras, eu sou entrevistador, e ele faz esse código, e esse daqui faz esse daqui manja mais. Digamos assim, inevitável. Inegavelmente o cara conhece mais das estruturas. Ele tem uma sacada, às vezes pode ser assim, uma sacada, porque assim, aqui está ganhando um pouquinho de memória, mas em coisas grandes isso pode fazer diferença. Tá? Então vamos ver se isso daqui funciona mesmo. Vamos executar o nosso código aqui, vou recompilar desse jeito e tá lá. Essa lógica é a mesma dessa e funcionou, tá? Para você ter certeza que o print está realmente imprimindo as coisas e está inserindo, ó. Se eu criar aqui, pedir para imprimir, não tem nada, né? Uma lista vazia. Depois ele vai imprimir o 10, depois ele vai imprimir o 2, né? E a lista toda aqui. Vou salvar, recompilar, testar, ó. Lista vazia, inserir o 10 no começo, depois o 2 no começo. Show de bola. E esse cara apontando para nulo, temos a nossa lista ligada, entendendo tudo. Agora, qual é a tarefinha que vale nota? Isso aí dá medo, viu? Implementar a lista duplamente ligada circular com remoção aleatória. Nem tem isso, né? Não, a gente vai ver com calma, tá? Na lista simples mesmo, implementar. Eu vou ver se eu faço outros slides, mas a gente vai implementar essas outras opções aqui, né? A gente fez a inserção na cabeça, fez a impressão. Talvez vocês já consigam inserir na cauda. Como que eu insiro no final? Fazer uma função aqui de inserir não first, inserir a de last. End, né? Oi? Ou last. Se for pegar como o Java fala, eu vou parar a aula, que aqui daqui parou agora, tá? Parar a aula para ganhar, né, para não ficar tão longa. E a gente fica parar a gravação.